Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de Física 2. O nosso curso de Física 2 vai ser iniciado pelo estudo dos movimentos oscilatórios. E para estudar esse movimento, eu escolhi um experimento bem simples, que é o chamado sistema massa-mola. Como o próprio nome diz, o sistema massa-mola é composto por uma mola e uma massinha. Aqui eu tenho uma mola e uma massa de aproximadamente 100 gramas, cilindro de inox. Então, o experimento consiste em você colocar uma extremidade no suporte fixo e a massa na outra extremidade da mola. Bom, devido à força gravitacional, a gente sabe que essa mola vai ser deslocada da sua posição de equilíbrio. No que consiste um experimento? A gente simplesmente pega a massa, puxa e libera para que ela comece a executar esse movimento. Esse movimento de subida e descida, ou seja, um movimento que repete posições periodicamente, é conhecido como movimento oscilatório. Agora, a gente pode se fazer algumas perguntas. A primeira delas é: será que eu consigo obter alguma equação que descreve a posição dessa massa em função do tempo, a exemplo do movimento retilíneo uniforme ou do movimento retilíneo uniformemente variado? Outra pergunta é: será que o tipo de mola e a quantidade de massa influenciam nesse movimento e como ela influencia? Vamos ver. Aqui eu tenho uma mesma mola, idêntica a essa, mas o que eu vou fazer agora são colocar duas massas idênticas. Essa massa também 100 gramas, então aqui eu tenho a mesma massa, aqui eu tenho 200 gramas. A primeira coisa que a gente pode observar é que a posição de equilíbrio já é diferente. Obviamente, como eu tenho mais massa, a força gravitacional é maior, logo ele vai imprimir uma deformação maior na mola. Mas sabe que quando eu colocar os dois para oscilar, o movimento vai ser diferente? Vamos ver. Eu consigo notar o quê? No sistema que eu tenho menor massa, ele oscila mais rapidamente. E no sistema onde tem mais massa, ele vai oscilar lentamente. O tempo que demora para a massa sair de uma dada posição e retornar a essa posição é o que a gente chama de período de oscilação ou simplesmente período. Então eu posso associar, eu vejo que quando eu aumento a massa, eu aumento o período, que é o tempo que ela demora para retornar, e quando eu diminuo a massa, eu diminuo o período. Então eu já vejo que o movimento depende da quantidade de massa que eu coloquei aqui. Agora, será que depende da mola também? Aqui eu tenho uma outra molinha, que ela precisa de um pouco mais de força para gerar o mesmo deslocamento. Vou colocar novamente a mesma massa. Essa mola e essa mola, obviamente, elas se diferenciam pelo tipo de material que ela é feita e pelo diâmetro. Mas em termos de parâmetros, eu vou dizer que essas molas têm constante elástica diferente. Essa molinha possui uma constante elástica maior do que essa primeira mola. Então vamos ver o que acontece. Eu tenho a mesma massa, mas molas com constantes elásticas diferentes. Então eu vou puxar aqui e vou deixar oscilar. Nota que essa que possui a constante elástica maior, ela oscila mais rapidamente. Então o que eu consigo perceber? Quanto maior a constante elástica, menor o período, porque mais rápido ele oscila. Então eu tenho duas informações até agora. Quanto maior a massa, maior o período. E quanto maior a constante elástica, menor o período. Bom, observado esses dois aspectos, o que a gente pretende fazer nas próximas aulas? A gente vai querer obter a resposta para duas perguntas. Qual é a equação que descreve a posição da massa em função do tempo? Porque se eu pensar num eixo vertical, eu vejo que em relação a esse eixo, um referencial, a posição da massa muda continuamente. Então eu quero obter uma equação que seja capaz de descrever a posição dessa massa em função do tempo. E também quero responder a seguinte pergunta: qual a relação entre a massa, a constante elástica e o período de oscilação? Até a próxima aula.